estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiências. E esse cenário lindo, a minha entrevistada de hoje, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos e vai contar um pouquinho da história dela, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim. Vamos saber hoje da história de Maura Bult. Ela está no Brasil e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de entrevistá-la, dela contar um pouquinho da experiência dela. Maura, é um prazer, sou muito grata, tanto pela entrevista, pelo podcast, quanto os momentos que nós passamos juntos, que você nos proporcionou. Eu estou muito feliz, né? Eu vejo Deus conduzindo de uma maneira incrível, da melhor maneira que nós poderíamos imaginar, porque a princípio nós imaginávamos que essa entrevista seria online. Sim. Né? E estamos aqui juntos. Sim, e glória a Deus. É verdade, e foi uma coisa assim, bem interessante, muito de Deus, porque bem antes de eu começar, algumas pessoas já sabem disso, já comentei, a minha intenção era, a primeira entrevista com o presbítero Carlos Machado, que foi um dos incentivadores de eu voltar, né, para essa área de trabalhar com entrevistas. E a segunda seria você, porque Deus te usou de uma maneira assim, poderosa, assim, sem você saber, porque você sabia que eu já tinha trabalhado com rádio, jornal, mas não tinha noção da função exata, e era exatamente isso que eu fazia, entrevistas. E um dia, né, você dando uma entrevista, eu assisti tudo, e no dia eu pensei, eu gostaria muito de voltar a fazer isso. E você, sem saber de nada, estando lá nos Estados Unidos, me deu uma mensagem e falou, olha, eu gostaria de falar uma coisa que Deus colocou no meu coração, não tenho dúvida de que é Deus. É da vontade de Deus que você faça esse trabalho, igual a entrevista que você estava dando. Quero até mandar um beijo para a Fran, né, que eu me tornei fã, minha família, através da sua entrevista. E aquilo ali foi uma base para mim, sabe? A sua entrevista para ela, e quando você me liga falando isso, que Deus tinha te revelado isso. E era uma coisa assim, que eu venho esperando resposta. Tinha um incentivo de alguém, mas eu não tinha a resposta de Deus. Eu não tinha garantia de que era isso, que ia dar certo. E eu creio que está dando certo. E logo depois, o que a gente iria fazer online, como você disse, logo depois você me liga falando, estou para ir ao Brasil daqui um mês, né, eu acho. Era um pouquinho mais. E hoje aqui estamos, eu escolhi esse lugar. Quando eu cheguei aqui, eu falei, aqui que vai ser a nossa entrevista. E aqui estamos nós, um lugar lindo. Parabéns pela sua escolha aqui, né, do lugar, porque é maravilhoso. Sei que foi Deus que te proporcionou. Vamos direto ao nosso assunto, senão a gente vai acabar não tendo tempo suficiente para falar de mais coisas. Maura, você mora nos Estados Unidos? Sim. Tem quanto tempo que você foi para lá? Há 9 anos, um pouco mais de 9 anos. Já tem bastante tempo. Sim. E o que te motivou a ir para lá? Por que você teve essa vontade de ir para os Estados Unidos? A princípio, a motivação foi conseguir recursos para ter um espaço como eu tenho hoje. Interessante. Então, realmente, a primeira motivação foi essa. Encontrar meios para proporcionar uma vida futura um pouco mais, eu diria que segura, entre aspas, olhando para esse momento, essa terra que nós vivemos, para mim e para os meus filhos. Uma segurança maior quando eu estivesse já com uma certa idade, porque eu era funcionária pública e vivíamos bem, graças a Deus, mas eu sempre imaginava, poxa, quando eu tiver uma certa idade, que eu for me aposentar e eu continuar pagando aluguel, vai ficar difícil, vai ficar apertado, e eu tenho que dar um jeitinho, porque eu gostaria que fosse aqui, né, num lugar mais tranquilo, com verde. Eu sou mais rural do que urbana, né? Então eu sempre sonhei em ter um cantinho, então essa foi a minha maior motivação. A princípio. A princípio. Sim. Pode continuar, então, o que mais que te motivou? Ao chegar nos Estados Unidos, eu já cristã, glória a Deus por isso, eu percebi que Deus, na verdade, queria uma intimidade maior comigo. Éramos só eu e ele usando, claro, pessoas para poder me proporcionar o que eu precisava naquele momento. Desde trabalho, uma palavra amiga, uma oração. Eu fui muito bem recebida pela igreja. É interessante que eu não conhecia ninguém pessoalmente lá, então Deus também usou uma amiga muito querida
né? Então eu vi Deus assim no controle de todas as coisas e abrindo as portas de uma maneira assim incrivelmente surpreendente, porque tinha tudo para ser negado o visto. Eu fui como turista, eu era funcionária pública concursada, tinha ali, né, uma certa estrutura financeira, mas eles poderiam falar não, não é verdade? E eu também tive que me ausentar do trabalho, então eu precisei de ter licença não remunerada, na expectativa de ficar 2 anos e retornar. Então eu percebi assim, que tudo foi acontecendo de uma forma favorável. E qual foi a dificuldade dessa saída do Brasil para os Estados Unidos? Você estranhou muito? É muita diferença? A maior dificuldade foi ficar longe dos meus filhos, da minha família, das minhas irmãs, meus irmãos em Cristo. Porém, Deus colocou no meu coração que, naquele momento, o amor que eu tinha por eles, eu tinha que pagar um preço, entende? Eu tinha que pagar o preço da ausência física deles. E Deus foi conduzido de uma maneira tão incrível que nós sempre estávamos unidos. Eu costumo dizer que foi uma construção de um projeto não meu, mas Deus, eu e a minha família. Porque enquanto eu estava lá, e aqui estava tudo bem, eu acompanhando tudo, eu tinha condições de ficar um pouco longe. E apesar da distância física, eu não deixava de acompanhar filho na escola, porque os 2 mais velhos já eram casados. E o Lourenço ficou com 11 anos. A família do pai, muito queridos, sempre me deu esse suporte, os irmãos mais velhos, as diretoras da escola, os professores. Então eu ligava, e o Lourenço chegou na escola, Mauro, tá sem uniforme, o uniforme tá amassado, até nos mínimos detalhes. Então, às vezes, o pai deles, né, até falava, Mauro, como é que pode você saber disso lá nos Estados Unidos, mais do que eu que estou aqui? Então, é Deus conduzindo tudo, como sempre foi, tem sido. Você sabia o inglês? Não, eu sabia o mínimo do mínimo, assim, o mínimo, não sabia. E não. como que foi? Foi muito difícil essa comunicação? Foi difícil, mas quando eu fui para os Estados Unidos em 2016, eu fui para Nova York. Então lá tem a igreja que fala português, nós temos um bairro que parece que a gente está no Brasil, até você ouve muito português. E a família que eu fui trabalhar, eles falavam um pouco espanhol, né? Chegando lá, a princípio, eu trabalhei para uma família judia como governanta cerca de quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Então, eles não faziam questão que eu soubesse o inglês, porque a minha chefe, a minha patroa, né? Ela falava um portunhol. E nós nos comunicávamos muito bem. Então, a princípio, eu não tive essa grande dificuldade em função disso. Né? Apesar de, na época, estar nos Estados Unidos, eu tinha convívio com pessoas brasileiras, principalmente da minha igreja. Aliás, unicamente da minha igreja. Não conhecia pessoas brasileiras diferentes, né? Porque era ali que eu convivia. E quando você foi para lá, você imaginou que você ia ficar esse tempo, Não. constituir família lá, Não. assim, estender a família no caso? E hoje, tudo isso acontecendo, você tinha intenção de ficar ou você pensava em voltar? Sempre pensei em voltar. Aliás, foi um dos motivos de eu não me esforçar em aprender o inglês nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, eu não me preocupei muito com o inglês, eu me preocupava mais com recursos para concretizar os meus planos e projetos junto com os meus filhos aqui. E houve algum momento assim que você olhou e falou, ai, me arrependi de ter vindo, ou então, ai, eu vou embora, já deu, já é um momento assim... Interessante, muito boa a sua pergunta. Eu nunca me arrependi, mas houve momentos em que eu pensei em desistir, porque é diferente o arrependimento da desistência, né? Então eu diria, não, nunca me arrependi de ter ido, mas houve momentos que eu pensei em voltar sim, por umas 3 ou 4 vezes, no longo desses primeiros 4 anos.
porque depois vem a história, né? 4 anos, depois, Sim, a né? história São que a gente vai 9 entrar anos. agora. Isso. Você casou nos Estados Unidos, me Sim. fala dessa parte. Eu tive o prazer de conhecer seu esposo Ai, maravilhoso. querida. Inclusive, ele participa também no podcast nosso. Me fala, como que foi isso? Como que você conheceu ele? Eu digo que é um milagre de Deus. Porque o que acontece? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava numa intimidade muito grande com o Senhor. Eu já tinha buscado um posicionamento maior. Talvez em outro podcast eu possa falar sobre isso, a minha trajetória nos projetos de Deus para a minha vida. Então, eu estou na caminhada, estou caminhando, mas eu já não estava mais um bebezinho espiritual. Eu já estava num processo já da adolescência espiritual, já entendendo algumas coisas e buscando sempre me posicionar diante de Deus. Diante de Deus. Então, os Estados Unidos foi o momento que a minha comunhão com Deus, ela cresceu muito mais. Porque era eu e Deus, obviamente, pessoa sendo usada por Ele, mas era uma coisa assim, sobrenatural. Então chegou um momento, por exemplo, que eu já estava com as minhas coisas organizadas, nada muito, mas que dava para mim voltar ali, e eu já estava nessa época trabalhando como cuidadora de idosos, caregiver, e o meu chefe ele teve um declínio muito grande no quadro clínico dele de Alzheimer, nós precisamos mudar para uma cidade mais tranquila. Então eu saí do estado de Nova York, da cidade de Nova York, ali no centro mesmo, em Manhattan, fui para o estado lá de Oregon. E a princípio eu iria para ficar 3 meses, mas eu amei o lugar, achei lindo, falei assim, acho que eu vou ficar aqui. Então lá eu fui buscando contato na igreja, sempre onde eu vou eu busco a minha igreja, sou muito bem recebida, muito mesmo. E somos muito amorosos, muito cuidadosos com todos, obviamente. Mas quando a gente chega e fala assim, olha, comungamos da mesma igreja, que estamos juntos. Então a receptividade foi muito boa. Bom, nesse inteirinho, minha vida financeira, vamos colocar assim, estava tranquila, e eu já tinha recursos para até vir embora, talvez, mas eu já tinha criado um afeto muito grande com esse senhor que eu cuidava. Foram mais de 4 anos, né? E nesse momento que eu vi assim, Deus, eu saí caminhando, assim, sabe? Minha prima, minha irmã em Cristo, saí caminhando e falei assim, oh meu Deus, minha vida tá tão boa, sabe? Só quero agradecer ao Senhor, porque eu falo com Deus como estou falando com você, com muita reverência. Aprendi isso também, tá? Porque em momento de rebeldia, eu meio que falei para Deus de uma forma, sabe? Tipo Moisés na rocha, paguei um preço, louvo e agradeço a Deus por isso. Aprendi ali. Mas enfim, eu caminhando, eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, obrigada. Minha vida tá boa, os meus filhos estão lá, mas estou morrendo de saudade deles. Sei que o Senhor está cuidando, mas eu gostaria tanto de ter um companheiro. Eu gostaria de casar. Deus falou para mim, assim, eu já te dei um casamento. Não é o seu momento. Eu quero intimidade contigo. Ainda não era a hora. Não era. E eu fiquei satisfeita e tranquila com aquilo. Falei assim, se for da vontade de Deus, um dia eu vou ter um companheiro. Se não for, tá tudo certo. Eu não fiquei desesperada, chorando. Sempre fui muito grata a Deus. Eu sempre fui potencializando o que estava dando certo. E o que estava faltando ali, eu falava, se depender de mim, mas tem coisas que só dependem de Deus. Então eu já orava pelo Gary antes de conhecê-lo. Porque Deus colocou no meu coração. Você não está preparado. Você tem que se preparar para o que eu vou te dar. Porque eu percebo na minha vida que tudo que possa me levar a pecar, Deus providencia algo para me afastar daquilo ali. E de uma maneira sutil, às vezes de uma maneira dolorosa, mas eu vejo como assim, um cuidado e um zelo, porque Ele está aqui acima, Ele sabe o que está acontecendo, eu não sei. Por isso eu clamo por Ele. Senhor, o que está por acontecer? O que eu posso fazer? E Deus tem me orientado a pedir sabedoria.
para algumas escolhas. Então, meu parâmetro de sabedoria hoje é: o que me aproxima de Deus, eu aceito. O que não me aproxima de Deus, eu rejeito. De uma forma educada, sutil, sem, sabe? Mas eu falo, não, isso não vai me aproximar de Deus, isso vai me afastar dele. Então, fiquei tranquilo em relação ao casamento. Mas lá nessa cidade, posso já... Fica à vontade. Então, lá nessa cidade, depois de quase um ano, só conhecendo os americanos e pessoas da minha igreja, eu acabei conhecendo uma brasileira, e através dessa brasileira eu conheci outras brasileiras, e uma delas ficou mais próxima de mim, né? Houve uma afinidade maior, talvez, enfim. E certa vez saímos, ela, o esposo dela, que hoje é meu cunhado, e eles numa conversa lá, ela falou assim: a Maura vai voltar para o Brasil, já estava com passagem comprada. E aí ele falou assim: ué, mas ela vai voltar para o Brasil? Vai. Eu gostaria de apresentar meu irmão para ela antes. E me ligaram. É uma cultura que eu gosto muito, no sentido do respeito, cuidado e zelo que eles têm. Principalmente lá em Oregon, que é totalmente diferente, falando de cultura, em Nova York. Né? Então ele, de uma forma muito respeitosa, me convidou para passar um final de semana na casa deles, que ficava numa cidade próxima. E eu me lembro que eu falei assim: olha, eu não posso passar o final de semana, mas eu posso ir no sábado e voltar no domingo. Aí ele fez uma introdução, né? Assim, ele falou como que o Gary e ela, e no final ele falou assim: olha, se vocês não gostarem um do outro para essa questão de namoro, vocês podem ficar amigos, mas eu acho que vocês vão dar certo. Ele ainda brincou e falou assim comigo: sabe por que ele gosta de igreja igual você? Ele é meio parecido assim com você, sabe? Eu acho que vai dar certo. Eu conheço brasileiras, porque meu cunhado morou no Brasil durante uns 10 anos no Sul, casado há mais de 20 anos. Então ele já tem uma ideia de como que são as brasileiras, né? E ele falou assim: eu acho que vai dar certo, hein, Mauriguel? E não é que deu. Estão aí juntos hoje no Graças Brasil. a Deus, vamos fazer 5 anos de casados. O Gel, ele costuma dizer que eu sou um anjo na vida dele. Eu falo assim: não, você que é. E ele é uma pessoa tão incrível que ele me pediu em namoro e depois em casamento, foi tudo um pouco rápido, questão de meses. E eu fiquei meio assim, falei assim: mas você não acha que está muito rápido? Ele: mas não está rápido, o que falta? Você gosta de mim? Eu falei assim: eu estou gostando de você. A gente tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Uma coisa interessante, porque no mundo as pessoas falam: os opostos se atraem, cuidado com isso. Salvo algumas exceções. Nada de generalizar, cada um tem a sua história. Mas eu particularmente aprecio a história em que há uma afinidade, primeiro, espiritual, segundo, de conduta, de planos e projetos, e claro também, por que não, a questão física. Tá tudo certo. Achei bonito, mas não era prioridade a beleza, porque vai passar. Minha prioridade é espiritual. Vai te levar para Ama a Deus acima de todas as coisas. Mas tinha esse impasse do inglês, que aí foi até bom, né? Porque não dava para ele ensaiar o que ia me dizer. Ele falava o que ele sentia, e eu também. Então, em uma das nossas conversas, o ponto decisivo para eu falar assim, eu aceito, foi quando eu falei assim: mas por que eu? Ele disse o seguinte: a primeira vez que nós saímos, quando você se aproximou um pouco de mim para tirar uma foto, nós fizemos mais ou menos assim. Ele falou assim: eu senti Deus falar no meu coração: é essa mulher que eu tenho preparado para você. E ele disse mais. Ele falou assim: mas como é que eu vou falar isso para ela? Ela vai pensar que eu sou louco. Porque ele sabia que eu era cristã, mas não sabia o meu nível de, humildemente falando isso, por favor. Mas ele não sabia. Será que ela vai entender que Deus fala no meu coração quando eu oro? Então ele já orava por mim também. Aí eu achei aquilo incrível. Eu falei para os meus filhos, e os meus filhos logo começaram a interagir com ele. Falaram: mãe, eu sinto que é de Deus. Que pessoa bacana. E casamos, a família é maravilhosa comigo, todos eles. Eu já tenho uma brasileira na família, né? 2, a Lourdinha e a Tainara, que assim, eu amo.
e são muito respeitosos, carinhosos, gentis. Assim, graças a Deus, glória a Deus, eu sou muito abençoada, sabe? Muito abençoada. Que bom. Hein, Maura, pelo que eu sei, você não nasceu em um lar evangélico. Não. Me fala como foi a sua conversão. Olha, eu costumo dizer, fazendo uma comparação, posso fazer comparações bíblicas, obviamente, que aqui a gente está tudo para a honra e glória do Senhor. É impossível falar da minha vida sem Deus estar ali presente. Eu nasci num lar totalmente desestruturado. Na época, eu não sabia como lidar e como entender isso. Busquei alguns culpados. E eu ia trabalhando essa questão espiritual de Deus. Eu ficava assim, de onde que eu vim, para onde que eu vou, como é que é isso e tal. Mas eu nasci num lar católico. E eu era uma católica praticante. Os queridos da Igreja Católica, os padres que ali sempre estiveram ao meu lado. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu encontrei algumas dificuldades de entendimento ao meu nível, intelectualmente falando, cristão, entende? Então comecei a fazer alguns questionamentos e eu não consegui uma resposta baseada na Bíblia. Então eu falei assim, olha, eu amo vocês, maior respeito por Maria, tenho muito cuidado com isso, porque ela é a mãe de Jesus, eu não gosto que fala da minha mãe. Um grande exemplo pra gente, um exemplo de mulher. E a gente tem que ter esse cuidado, porque existem pessoas fiéis que serão alcançadas. A palavra de Deus diz isso. E a gente tem que ter muito cuidado, estou falando eu para mim, porque é o Espírito Santo de Deus que vai guiando a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer com que a gente se torne arrogante ou prepotente. É o Espírito Santo de Deus que vai agir. A gente dá um testemunho através da nossa vida, porque o inimigo das nossas almas, ele não teme o que a gente fala, ele teme o que a gente vive. Então eu tenho muito amor, muito carinho, tenho amigas queridas que são católicas, um beijo por todo o meu cuidado e zelo de coração, mas eu percebi isso para mim, né, para mim, e aí eu continuei com alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas eu fui evoluindo. Agora, a minha conversão se deu quando eu fui fazer faculdade de engenharia. Porque ali naquele momento, eu fui apresentaram, né, o criacionismo e a evolução, mas uma tendência muito grande para a evolução. Ou seja, uma tendência muito grande à evolução, descartando a criação como um ser superior que é Deus. E eu não tinha argumentos para falar com a professora. Eu falei assim, eu vou começar a estudar, eu quero entender um pouco melhor isso. Então minha conversão, na verdade, foi um progresso, assim, foi acontecendo. E de uma maneira que eu estudava a Bíblia, estudava arqueologia e materiais científicos. Que Deus me perdoe, mas eu era meio Tomé, sabe? Se Deus existe, porque havia um conflito grande dentro de mim, houve muito isso. Deus existe, por que eu nasci nessa família? Deus existe porque uma criança inocente morre de câncer. Como que é isso? Muita gente vive esse questionamento. E eu vivi esse questionamento durante muito tempo. E enquanto eu buscava respostas na inteligência ou no conhecimento, não me supria e não resolvia. Mas quando eu busquei sabedoria, pedindo, Senhor, me dê sabedoria para eu entender. Eu fui entendendo. Eu fui entendendo que isso tudo aqui vai passar, esteja eu feliz ou triste. O que está eterno está por vir. Eu não posso me interter porque eu tenho um bom marido e um bom casamento. Eu não posso me interter porque eu fui para os Estados Unidos, que aqui a gente está falando a parte boa, mas foram muitas dificuldades. E em meio a essas dificuldades, quem me socorria era, meu Deus, meu paizinho querido, que se faz presente aqui. E eu peço e clamo todos os dias e em todos os momentos, Senhor, fica aqui comigo, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, não deixa o meu eu prevalecer, que o meu eu diminua, eu não sou nada aqui, eu tenho muita preocupação. Quando alguém começa a atribuir um pouquinho que a gente vai melhorando, fala assim, nossa, olha, Mauro, esforço, não é esforço meu não. É misericórdia. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus.
Então, a minha conversão se deu por esse fato, estudar a Bíblia, a arqueologia, materiais científicos. A Bíblia, ela é muito clara, ela é muito evidente. Até no que você não entende lá, não tem entendimento, nos basta o que a gente já sabe, sabe? Alguns questionamentos que você não entende ali e tal, mas o necessário eu já sei. Jesus morreu por todos nós. A minha salvação foi por meio do sacrifício dele na cruz. Ele é o único intermediador entre eu e Deus. E eu oro ao Senhor para que me use da minha forma falha, mas que seja para a honra e glória dele, que ele me capacite para isso, porque o meu maior objetivo é ver Jesus voltar, estar com todos os meus, o maior número de pessoas possíveis. Eu costumo dizer, eu não quero esquecer de ninguém. E Jesus está muito próximo de voltar. E nós que recebemos Jesus temos essa obrigação, né? Sim. É o próprio Jesus que fala aí, se você recebeu, vai e fala. E é gostoso, não é? Sim. É muito bom falar de Jesus, do que ele faz nas nossas vidas. Vivenciar. Às vezes está tudo dando errado na minha vida também, não é esse mar de rosas, não, irmãos. É luta. Mas eu fico triste, às vezes um pouco ansiosa, tá, gente? Mas aí vem aquela paz que vem do alto dos céus, que Deus usa muito o meu marido para isso. Às vezes ele me vê um pouco afobadinha ali e tal. Aí fala assim, meu amor, o que foi? Ai, tô preocupado. Calma, vamos orar. Ai, que lindo. Vamos orar. Deus está no controle de todas as coisas. Então, a minha vida é um milagre. Minha vida é um milagre. Resumindo agora, assim, então eu passei por esse processo de, primeiro, entender que Deus existia, sim. Aí passei pelo processo de não entender por que ele... Olha aqui que eu pensava, Deus não gosta de mim. E nessa época que eu pensei que Deus não gostasse de mim, eu comecei a pensar, será que existe reencarnação? Voltei para a Bíblia, falei, não, tem alguma coisa errada. Então eu fui buscando. Mauro, eu quero muito te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para estar com a gente, porque o pouco de tempo que você tem no Brasil, já percebi que é o tempo que você está com a sua família, você aproveita cada momento, faz o máximo que consegue para reunir todos eles, mas eu te agradeço muito por isso e por nos proporcionar esses momentos também, não só da entrevista, que para mim foi maravilhosa, você poder compartilhar um pouquinho da sua história. Creio que Deus vai preparar outros momentos, porque muitos assuntos ficaram para trás, mas eu quero muito te agradecer e desejar para você uma boa viagem de volta para os Estados Unidos. Amém. Eu que agradeço primeiramente a Deus e a você por esse canal, que certamente alcançará muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Já fiquei sem voz. Desculpa. Deus abençoe. Muito obrigada.